Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Manutenção. Hoje falaremos de outro indicador da manutenção aí, o MTTR. Vamos lá? Bom pessoal, nós falamos aí do MTBF, tá? E o parceiro dele é o MTTR, né? Está em inglês também, então é Mean Time to Repair, né? Então, nós temos o tempo médio de reparo, tá? O tempo médio, né? O tempo médio que dura aquele reparo, tá? Então, como nós temos lá, nós olhamos, né, para o MTBF e falamos assim, pô, qual que é o MTBF ideal? O maior possível. Quanto maior, melhor, certo? Tempo médio entre, né, a falha, né? E aí, qual que é o MTTR ideal? O MTTR ideal, gente, é o mínimo possível, tá? Então, eu tenho um MTTR lá, um tempo médio de reparo curto, é o melhor possível, tá? E aí, nós entramos naquela de analisar os indicadores. Então, quando eu analiso o MTTR, gente, eu já estou falando da corretiva, né? Eu estou falando de um reparo, estou falando de uma corretiva. Ao mesmo tempo que falar de MTBF é muito bom, o MTTR não é tão bom assim, tá? Eu vou explicar o porquê. Ele é um indicador bom? Muito bom de se ter, muito bom. E fácil de implementar também, muito fácil de implementar. Com planilhas aí, né, e os tempos de produção, né, até vir aí acontecer uma falha, você consegue, né, o tempo de parada e o tempo de volta. Com isso, aquele tempo entre a parada e a volta de produção, você vai considerar como seu MTTR, que é, né, o tempo de reparo. E aí depois você vai calcular isso e fazer uma média. Então, o tempo médio, né, de reparo, né, o tempo médio que eu estou fazendo esse reparo aí, que a minha equipe está gastando para fazer um reparo. Então, o que acontece? Quando eu falo em MTTR, eu estou falando mais da corretiva, né? Eu posso medir o MTTR para um reparo de manutenção planejada? Talvez não faça sentido, tá? Não faça sentido você usar ele para isso. Por quê? Porque quando você está numa manutenção planejada, você vai usar o plano de preventiva, o plano de manutenção preventiva. No plano de manutenção preventiva, um plano ideal, ele vai sair a OS, ele vai gerar a sua OS, a sua ordem de serviço, já com o tempo para executar aquele reparo, tá? Então, o que uma OS tem, né? Nós vamos fazer aí um vídeo sobre OS, mas a OS, ela tem que ter aí a tarefa ou as tarefas, certo? A serem executadas, o tempo, tá? As ferramentas que eu vou utilizar, os materiais, né, que eu vou utilizar para aquela OS, os equipamentos, né? Posso utilizar um caminhão muque, às vezes, posso utilizar, né, uma rosqueadeira, um equipamento aí, tá? E os EPIs, tá? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, 6 itens aí, né? Normais aí, né? Os principais para você ter numa OS, tá? E aí, então o MTTR para manutenção planejada já não faz sentido. O MTTR ele é medido quando tá lá e a máquina está rodando e pum, parou. Então é uma manutenção corretiva, certo? Parou a produção. Eu tenho que ter, não sei se vocês já tiveram, né, a oportunidade de ver como que é uma manutenção corretiva em uma montadora. Pessoal, é uma loucura de gente, mas é de forma organizada, tá? Muito organizada. Eu tive o prazer já de ver em várias montadoras, mas você tem o pessoal de linha, tá? De linha. Tem um cara, um eletrônico e um mecânico na linha, tá? Para fazer esse reparo. Então, eu tenho o cara de linha, eu tenho a manutenção que é acionada pelo rádio, né? Então, é aquela coisa, parou a linha, o cara da linha já atende. Ele já vai ali, tal, já passa o rádio, ó,
tô com um problema num potenciômetro aqui, deu problema numa chave de segurança, num contator, já passa o rádio, daqui a pouco a peça tá ali e tal. Então, o tempo médio de reparo deles é muito baixo mesmo. Porque eles fazem um treinamento igual pit stop, tá? Igual pit stop, treinamento ali para executar. Mas eles também, né, a montadora, ela tem um plano de preventiva dela. É que acontece, as corretivas, né, pontuais acontecem. Não é do cotidiano, não pode fazer parte do cotidiano. Se faz parte do cotidiano, que a gente falou no MTBF, é que você não está cumprindo, né? Cumprindo ali o seu plano de manutenção preventiva. Não tem uma preditiva, né? Não tem um sistema ali para você reduzir as corretivas. E quando chega a corretiva que você vai medir com o MTTR, você tem que ter uma equipe muito bem treinada. Acabamos de falar das montadoras, né? Então, você tem que ter, para esse tempo ser mínimo, eu tenho que ter uma pessoa treinada no equipamento, eu tenho que ter facilidade na aquisição de materiais do almoxarifado, por exemplo, tá? Eu tenho que ter uma logística muito rápida ali de componentes, certo? Eletromecânicos. Eu tenho que ter ferramentas ali à disposição. Então, tudo isso faz com que agilize muito e baixe o meu MTTR, né? Por isso que as montadoras são, de longe aí, né? Elas são campeãs aí na parte de ter um MTTR mais baixo. Porque ela tem uma estrutura que facilita muito o reparo. Então, eu tenho uma equipe bem treinada, e não é só treinado em mecânica ou em eletrônica, não, é treinado naquele equipamento, tá? Se acontecer um problema, aquele cara, ele vai saber, né, a gente costuma dizer que pelo olfato, ele já sabe onde está o esquema elétrico. Ele já vai saber qual página do esquema elétrico ele tem que puxar, se tiver que puxar. Porque às vezes o cara é tão treinado que ali já sabe, tá? Mas se ele tiver que consultar, já está ali na mão dele, ele sabe onde está, a página, tudo certinho. Então ele é treinado, é claro, em mecânica, em elétrica, mas ele tem o treinamento naquele equipamento, tá? E aí, aquilo, né? Ferramentas, materiais, tudo com facilidade ali, um suporte muito bom da manutenção que está lá na oficina também, né? Via rádio aí, para que aquele reparo aconteça muito rápido, tá? Não é muito bom o indicador, mas se há o indicador, se você monitora, ele tem que ser muito baixo mesmo. Tá legal? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Falamos sobre o MTTR, né? Falar lá o MTBF, a gente quer que ele seja o máximo, e o MTTR a gente quer que seja o mínimo. A gente quer arrumar o equipamento muito rápido para voltar a produzir, né? Hora de máquina parada é muito ruim para todos, tá? Não é só para produção, não. É para todos, tá? Para a empresa em geral. Bom, pessoal, então peço que se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificações e já deixe seu like, porque nós vamos continuar propagando aqui conteúdo a vocês. Tá legal? Um abraço, até a próxima.